Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Vocês acharam que eu não ia aparecer aqui para falar do Grenal, né? Eu tô chegando tarde, mas eu já vou explicar as circunstâncias que me levam a falar do Grenal só muito tempo depois que ele terminou. Antes de mais nada, se vocês estão chegando por aqui e ainda não estão inscritos aqui no canal, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa o like no vídeo se vocês gostarem e os comentários por aqui. Bom, primeiro dizer que eu não vim antes, não apareci antes para falar do resultado do Grenal, porque eu só consegui assistir o Grenal nessa segunda-feira. Como vocês bem sabem, no vídeo de prévia que eu gravei, estava trabalhando durante o Grenal, consegui acompanhar pelas redes sociais o desenvolvimento do jogo, todas as polêmicas ao redor da arbitragem, mas a partida em si eu só consegui ver nessa segunda-feira, não consegui ontem à noite de madrugada aqui na Espanha parar para assistir o jogo, então eu só vi nessa segunda-feira. E por isso estou gravando este vídeo muito depois que a bola parou de rolar no estádio Beira-Rio para esse primeiro Grenal de 2024, primeiro grande teste do Grêmio, né? Também o primeiro grande teste do Inter, mas como eu falava já na prévia do jogo, eu acho que o Inter tá mais pronto, é um time mais pronto do que o time do Grêmio. E eu acho que eu até esperava que a distância fosse maior entre as duas equipes dentro do campo. Imaginei que pudesse ser. E para minha surpresa não foi. O gol da vitória do Inter, da virada do Inter, acontece nos acréscimos já lá no final do jogo, por esse pênalti que muita gente disse que foi falta de fora da área. Eu já não sou uma especialista em arbitragem, mas já vi vários vídeos de vários especialistas em arbitragem e todo mundo dizendo que foi pênalti. Eu ainda tenho dúvida se é dentro ou fora da área, mas enfim, fica a polêmica. Não teve VAR e já foi, o Grenal já passou e não vai ter VAR. E as decisões do Daronco eu acho que tomaram conta um pouco desse pós-Grenal, depois dessa vitória no Inter, porque assim como o Renato falou na entrevista coletiva depois do jogo, a vitória do Inter é justa, mas a arbitragem eu acho que toma mais o tempo dos debates e das discussões que o jogo em si. Porque como os dois lados estão se queixando, e claro, o Grêmio que se sentiu mais prejudicado está se queixando mais, mas o Inter também está se queixando, então a arbitragem meio que toma conta do pós-jogo, né? Mas eu acho que se a gente focar dentro do jogo, eu acho que o torcedor colorado tá feliz, afinal de contas, venceu um Grenal, como eu dizia na prévia do jogo. Um Grenal é sempre Grenal, não interessa o que vale, se vale uma tampinha de garrafa. É um Grenal, é um clássico e os dois times querem ganhar. Então eu acho que a torcida do Inter tá feliz por esse motivo. Tá feliz de ver o Alan Patrick, que eu acho que foi o cara que decidiu, né? Assim, não só pelo gol de pênalti, mas pela forma como ele controlou o jogo sem controlar. É impressionante, assim, ele tem essa característica. Eu lembro que eu assisti ele aqui na Europa ainda quando ele estava no Shakhtar Donetsk, e é um cara que tem essa característica de controlar um pouco a partida sem ser tão protagonista. Às vezes a gente nem percebe tanto que ele tá controlando o jogo. Então acho que o torcedor colorado tá feliz por esse ponto. E acho que o torcedor gremista, ele, pelo menos eu, terminei esse jogo com a sensação de que a curva de crescimento do Grêmio ela é enorme. Eu concordo com o Renato no pós-jogo quando ele diz: o Inter é isso aí que a gente viu, esse aí é o Inter, a gente já sabia que esse era o Inter. O Grêmio a gente ainda não viu. O Grêmio ainda tem muito para melhorar. A curva de crescimento do Grêmio é muito grande. Por quê? Porque as contratações, o que a gente viu no Grenal de contratação? Do Queiroz, que foi titular, o Pavon, que entrou no final e o Renato falou que não estava 100%. Os meninos, Gustavo Nunes, que já não vou chamar de Gustavinho, obrigado por avisarem, que tá aí, o Natan, que é uma realidade. A gente viu algumas coisas, mas ainda falta muita coisa pra gente ver do Grêmio. Pavon não tava 100%. O Soteldo tá lesionado, que é pra ser esse engante do time do Grêmio, né? Tá lesionado, não vai jogar aí pros próximos tempos. Então não vamos ver esse Grêmio totalmente completo. Diogo Costa ainda tá se colocando, vamos ver como é que vai ser. Eu ainda tenho muitas minhas dúvidas, mas enfim, ainda pedi um tempo para estar 100%. Então, o Grêmio ainda tem muita gente para chegar, muita gente para encaixar. O Renato ainda tem que encontrar uma forma desse time jogar. Acho que a escalação com 4 volantes, ela foi para tentar suprir um problema que a gente sabe que o Grêmio tem, que é o sistema defensivo.
Na temporada passada ficou muito claro que esse é o calcanhar de Aquiles do Grêmio, o sistema defensivo, então o Renato tentou se proteger de certa forma jogando com esses 4 volantes, e eu acho que mesmo assim não funcionou, porque é algo que ainda não está automatizado. O Grêmio precisa, primeiro, encontrar suas peças, encaixar elas dentro desse tabuleiro que vai ser o time, e aí sim o Renato precisa trabalhar. Porque, por exemplo, o Grêmio achou os gols ontem, né? Primeiro que achou um gol contra do Inter logo no começo da partida, aí o Colorado empata, aí o Vila Sante, que pra mim, eu não sei o que seria do Grêmio sem o Vila Sante, Vila, tem um monte de gente me dizendo como é que a galera chama ele, eu vou chamar de Vila Sante. Eu não sei o que seria do Grêmio sem o Vila Sante, assim, em geral, defensiva, criativamente, protegendo, interceptando, desarmando, fazendo gol, não sei o que seria do Grêmio sem o Vila Sante. Ele que encontra, né, porque ele chega muito na área e encontra esse 2-1 pro Grêmio. Depois, e aí eu acho que o gol do Maurício é claramente que o Grêmio não tá preparado ainda para se defender bem. Porque, ok, é uma grande jogada do jogador do Inter, mas assim, a defesa do Grêmio tá perdida, ninguém marcou ele. Assim, tem muito trabalho para ser feito no principal defeito do Grêmio desde o ano passado, que é a questão da defesa. Na questão ofensiva, eu acho que ainda faltam muitas peças, falta um encaixe de muita coisa. Então, por isso que eu falo que a gente perdeu o Grenal. A gente perdeu o Grenal e é horroroso, é ruim, dói, tudo que vocês quiserem. Mas eu acho que de todos os Grenais que a gente pode vir a perder no ano, talvez esse seja o que a gente diz, ok, perdemos o Grenal, mas fica com um sabor de que tá faltando muita coisa. Tá começando a temporada pro Grêmio, tem muita gente nova, tem muita gente que chegou. O Renato ainda precisa trabalhar esse time, a gente precisa ver o que esse Grêmio vai nos oferecer durante a temporada. E eu acho que a gente não tá perto ainda de saber o que esse Grêmio vai nos oferecer. Então, assim, óbvio que a gente quer ganhar o Grenal, é óbvio que a gente quer ganhar títulos, mas eu também acho que a gente precisa dar um pouco de tempo. E eu acho que ainda não é o momento, ainda não tá no momento do Grêmio. Então, isso me deixa, de certa forma, otimista. De pensar que a gente tem garotos que já chegam e já mostram personalidade pra estar ali. A gente tem os problemas e a gente sabe quais são esses problemas. Então, se tu sabe qual é o problema, é mais fácil tu encontrar a solução. Eu acho que o Renato realmente está tentando encontrar essas alternativas. Eu acho que as contratações chegaram. A gente não vai ver todas elas ainda, mas em algum momento talvez a gente encontre todas elas e todas elas estejam 100% para poder fazer a gente acreditar nesse Grêmio na temporada. Mas eu acho que podia ter sido muito pior do que foi. Então, eu falei aqui pra vocês que eu fui no empate, né? Porque eu achei que realmente ia dar empate. E quase acertei. No final, não foi. Mas, enfim, eu acho que, pra mim, a palavra que fica é esperança, um pouco de otimismo, sei lá. Tristeza, sim, ninguém gosta de perder Grenal, não. Mas, enfim, acho que aqui na Espanha tem uma frase que eles utilizam que é hemos podido ver brotes verdes, que é quando as flores ou as plantas começam a crescer e a gente vê que tá saindo da terra uma pontinha assim de um negócio verde, ou seja, tá crescendo alguma coisa. É essa sensação que eu fico do Grêmio. Estamos vendo os brotes verdes. Se realmente isso vai se transformar numa bela planta, numa árvore maravilhosa, e a gente vai ficar muito alegre com essa árvore, com essa planta, não temos como saber agora. Mas enfim, mais ou menos essa não é uma análise, porque não é uma análise, já falei pra vocês que eu não vou fazer análise de jogo aqui, mas é a sensação que eu saio depois desse Grenal e eu queria gravar esse vídeo aqui, já que eu falei na prévia, não é porque o Grêmio perdeu que eu não vou falar no pós. Então é isso. Grêmio perdeu o Grenal? Perdeu. Foi um teste? Foi. Acho que a gente sai com muitos pontos conhecidos desse teste. Acho. E me dá certa esperança e quero ser otimista em relação ao time do Grêmio. Se você chegou até aqui no vídeo e ainda não está inscrito, se inscreva no canal para ajudar o canal a crescer, deixa o like e os comentários por aqui. Eu não sei quando é que eu volto com o próximo Grêmio Visto de Fora, mas eu volto. Beijo para vocês.